Noite. Vamos ver se hoje não dá problema no meu computador, né? Vamos ver se funciona tudo bem. Parece que sim, né? Tem alguém por aí? Que foi, Edu? Boa noite. Boa noite, Jonathan. Estão me ouvindo bem? Antunes, Juan Santos, boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Aí sim. Catrucauã, boa noite. Esperar uns minutinhos para ver se chega mais gente, né? Eu peguei algumas mãos lá do fórum da IntelliPoker pra gente discutir hoje. Abri algumas aqui. Boa noite, Fred. E aí, tem jogado? Hoje parece que vai ter um satélite de 30 vagas, né, no PS pro BSOP Foz. Parece que esse BSOP Foz vai ser insano, né? Como eu tô com 2 monitores hoje e a câmera tá nesse, eu vou ficar meio de lado. Então, é isso. Eu tava pensando, até cheguei a comentar com algumas pessoas sobre fazer um. Eu tenho já um home game, na época que eu era do Acaritinho, eu sempre fazia. Com o tempo eu fui parando e não fiz mais torneios. Eu tava pensando em fazer um home game e de repente fazer alguma coisa pra gente comentar a mão do vencedor. Não sei, tô pensando se vocês puderem ter alguma ideia. Esse lance de comentar a mão, para quem joga online, não tem amigos, né? Enfim, não tem esse convívio com outros jogadores de pôquer, é legal que poste as mãos lá no fórum e é legal que a gente comente aqui nas aulas, porque é o que eu falei. Às vezes a gente tem uma linha de raciocínio e às vezes discutindo a mão com outra pessoa, né, com outro jogador, a gente tem uma outra visão, uma outra forma de jogar. No pôquer muitas vezes não tem uma forma só, né, de se jogar. Então é legal que abre a mente assim, sabe? Faz a gente sair da caixa mesmo. Então, por isso que eu achei legal a gente comentar, pegar algumas mãos para comentar hoje. Eu vou falar a minha forma, né, de jogar, como eu jogaria, como eu acho interessante. Como eu disse aqui, hoje a gente vai discutir, trocar ideia como todas as aulas, né? Na verdade, eu não estou aqui impondo o que é certo, o que só existe essa forma de jogar, eu estou impondo aqui, mostrando para vocês, compartilhando a minha forma de raciocínio. E eu quero saber a de vocês também, né? Então, por isso que eu peço que vocês comentem aí e perguntem o que vocês acharem interessante, tá bom? Boa noite, Alisson, Gabi, Malu, André, sejam bem-vindos. Das pessoas que eu tô vendo aqui, eu não sei se o nick é o mesmo do PokerStars, mas a Malu e a Gabi mandaram mãos, então vamos comentar a mão das duas hoje. Bom, acho que já dá pra começar, né, galera? Hoje eu entrei um pouquinho antes pra ver se não dava nenhum problema. O Jonathan falou ótima ideia sobre o home game. Então, eu não sei ainda se eu vou fazer semanalmente, eu vou ver se eu faço uma vez por mês, pelo menos no domingo, para que eu possa jogar também, porque eu jogo praticamente todo domingo, né? Domingo é o dia mais importante e tal. Aí eu tô pensando se de repente a premiação eu coloco uns dólares para a mesa final, não sei ainda quanto. E uma review minha ou a review de algumas mãos, eu tô pensando ainda. Quem tiver alguma ideia e puder sugerir alguma coisa, eu agradeço. Boa noite, Birsomelier. A Gabi falou, mandei uma macaquice minha. Meu, não existe isso. O importante é a gente olhar e analisar, sabe?
como eu falei, meu, às vezes a gente tá lá jogando e muitas vezes aqueles 3 segundos que a gente não para tomar decisão, implica em erros, né? Às vezes depois a gente vai fazer review do torneio falando, nossa, mas eu joguei dessa forma, né? Na maioria das vezes, depois que a gente faz a review, a gente jogaria diferente, né? Por isso que é importante que a gente pare e pense. Em algumas vezes, acho que em alguma mão eu vi um comentário assim, eu gastei todo o bankroll para tomar decisão. Meu, é isso, para isso serve o bankroll. O bankroll não, desculpa. O time bank. Gastei todo o time bank para tomar decisão. Mas é para isso que serve o time bank, é para a gente pensar, utilizar e desenvolver, né? Boa noite, quem tá chegando agora. Vamos começar então, galera. Acho que já tem gente suficiente pra gente começar a discussão. O Birson Millier falou, crime é cometer um erro sabendo que é um erro, exatamente. Se a gente sabe que é errado e faz, né? Mas é importante que a gente tenha uma linha de raciocínio, né? Mesmo que depois a gente mude de opinião, mas se naquele momento é o que a gente achava e a gente conseguiu dar justificativa e consegue entender o porquê a gente fez, isso que importa, é ter uma linha de raciocínio, né? Não ter uma linha de raciocínio e jogando ao Deus dará, que é errado, né? O poker é um jogo de estratégia, um jogo de pensar, né, gente? Então, Malu tá falando, só dá desculpa do misclick. Poxa, aí não. O Jonathan falando, acho que um coach particular de 1 hora para o vencedor seria do sabor, hein? De repente eu acho que é legal que ajuda, né, galera? Eu acho que coach particular, até tava comentando com algumas pessoas que estavam perguntando sobre cursos, eu acho muito interessante curso para quem tá começando a aprender. É fundamental, né? Entender as regras, a estratégia básica, mas depois, mais pra frente, quando a gente já domina algumas coisas, é interessante a gente fazer um coach particular para pegar os nossos erros, né? De repente eu faço sim, Jonathan, uma review, alguma coisa desse tipo. Eu vou pensar e me mandem também sugestões, tá bom? Então vamos começar, galera? Primeira mão aqui que eu separei, né? Eu peguei de acordo lá com as mãos que estavam no fórum, na parte de MTT, né? Que é a nossa aula de hoje. E tá de acordo com as últimas mãos lá. Eu vi que tem, na verdade, não tá muito atualizado, né? Então a gente precisa fazer movimentar lá, inclusive, né? Não, galera, a gente precisa dar uma revigorada lá no fórum, não deixar morrer, porque é muito interessante a gente estudar junto, né? Como eu disse, saber outras opiniões. Bom, vamos lá então. Essa mão é do Transariano, belo nick. Então, ele tem aí o blind tá... Qual o torneio que é? Ele não colocou qual torneio que é, galera. Isso também é muito interessante. Quando vocês forem postar uma mão, é importante que vocês falem, né? Qual é o tipo de torneio que vocês estão jogando. Se ele é turbo, se ele é freeze out, né? Que são os torneios regulares. Se ele é KO, porque torneio KO, como eu falei em alguma das nossas aulas, eu comentei sobre isso. Sobre tipos de torneio e estruturas. Então, os torneios KO, que são os KO, Super KO, Bounty Builder, a intenção principal do torneio é a gente ter mais fichas e ganhar bounties, porque antes do ITM a gente já consegue recuperar, já consegue ganhar uma grana. E quando chegar lá na reta final, inclusive no HU, não tem deal, né? A gente precisa ganhar de fato o torneio, não tem acordo, a gente precisa ganhar de fato o torneio para ganhar o bounty, né? Que é uma parte enorme da premiação. Então aí a estratégia já é um pouco diferente, né? De um torneio regular, de um torneio turbo, de um torneio hyper, enfim. Então é legal que quando vocês forem colocar a mão lá no fórum, coloque o tipo de torneio, tá bom? Qual torneio que é. O Bursa Miller tá falando, sugira análise de alguém que perder uma mão que entre com 90% de equidade na corrida e acabe perdendo, tipo um jackpot. Pode ser legal essa ideia, bem diferente, né? Gostei, vou analisar sim. Valeu pelo toque. Bom, então vamos lá. Nós temos aí a Easy Rei off, né? No botão. Tá bem deep, tá no começo do torneio, né? Nossa, tá meio bugado, né?
Eu não sei o que aconteceu ali no TG. Se ele limpou, o que ele fez. Bom, ele provavelmente deve ter dado só call, né? Deve ter limpado, dado call apenas no valor do Big Blind. Esse size, lembra que eu comentei com vocês sobre o qual eu acho, qual size, né? Qual tamanho de aposta eu acho ok. No começo do torneio eu faço em média 3 vezes o valor do blind, mas a quantidade de limps que tiver, desde que não seja muitos, né? Desde que não passe ali de 5 big blinds, enfim, para não ficar um valor muito alto e ninguém pagar. Desde que a gente tenha informações sobre isso. Se eu sei que o cara lá, se eu der all-in, o cara vai pagar e eu tenho uma mão muito boa, né? Uma equidade muito grande, né? Por exemplo, nesse caso, eu tenho uma mão com uma equidade pré-flop, né? Antes de bater as cartas comunitárias, nós temos uma mão muito forte. Então, se eu tenho certeza que os caras vão pagar, tudo bem eu fazer um size alto. Mas, em geral, eu prefiro fazer menos do que 560, né? Eu faço ali, por exemplo, tem 3 vezes o valor do blind dá 90, sei lá, uns 150, mais ou menos, para dar a chance de mãos piores entrarem, né? Mas, como eu falei, se ele acredita ali que de repente o cutoff ali possa dar o win pré-flop, né? Delimp chove, que eu acho improvável, mas beleza, eu faria menos, faria por volta de 150. Acho que o TG foldou, né? E o cutoff deu apenas call. Então vamos lá, galera. Com quais tipos de mão vocês acreditam que ele faça isso? É uma jogada muito estranha, né? Porque eu acredito, eu não sei quem é, não tenho informação nenhuma, tô falando sobre um jogador X, né? O áudio tá bom, galera? Que tô usando esse microfone do fone. Contra um jogador que eu não conheço, um jogador random, um jogador que eu acredito que seja recreativo, um jogador standard, né, que a gente fala, um jogador X, eu não acredito que ele tenha uma mão melhor que a Ás e Rei. Porque eu acredito que se ele tivesse ali um Ás-Ás, um Rei-Rei, um Dama-Dama, alguma mão desse tipo, né, uma mão muito forte, primeiro ele não tenderia a dar apenas call no valor do blind. Mas, se ele resolvesse fazer isso por trap, né, para tentar me pegar e ele desse limp, eu acho que ele não pagaria apenas a minha aposta. Eu acho que ele tenderia a dar o win quando eu desse raise. Então, vamos lá. Ele limpou, eu fiz 560 aqui, a gente fez 560, eu acho que ele não daria só call, acho que ele daria a win. Porque eu tô demonstrando muita força, olha o tamanho da minha aposta, certo? Mas enfim, então eu acredito que ele tem ali uma mão marginal, de repente um as pior que o nosso, uns pares medianos, porque a galera não tem muita noção sobre size mesmo, né? Sobre o tamanho de aposta. Inclusive, a gente comentou sobre isso na última aula. Então, às vezes, o cara dá um call aí de mais de um terço do stack dele, né? Mais de um terço do valor das fichas que ele tem para trás, para ver se trinca. Eles não têm noção disso, né? Então, eu acredito que ele tem uma mão aí bem inferior a Ás e Rei, que nós estejamos na frente. Flop é Vala High, monotone, né? Tudo de espadas. Nós temos o rei de espadas. Ele deu check. Ai, caramba. Gente, desculpa. Aí. Como que eu faço pra pausar? Aí. Acho que foi. Foi. Desculpa, gente. Tá difícil aqui esse botão. Pausou. Então, como eu falei, eu acredito que ele tem uma mão mediana. Nossa equidade nessa mão, contra o range que nós colocamos nele. Boa noite para quem tá chegando agora. Nós estamos analisando a primeira mão ainda, tá, galera? Então, nós acreditamos aí, né? Eu acredito, pelo menos, que ele não tem uma mão muito forte, como eu disse antes do flop, uma mão inferior a Ás e Rei, porque eu acredito que com uma mão maior, ele pagando aquele size, ele tenderia a chovar pré-flop. O pot tá maior do que o stack dele, certo? Ele tem 940 fichas para trás, nós temos aí no pot 1.165 fichas. A gente não tem uma mão formada, certo? A gente não tem par, não tem flush, não tem seguida, não tem nada. Mas nós temos uma chance grande
de fazer um jogo bom, de acordo com o range que nós acreditamos que ele tem. Então, nós temos aí flush draw e 2 cartas maiores do que as cartas do bordo, que eu acredito que se bater um as ou um rei, eu acredito que nós estejamos na frente mesmo assim, de acordo com as mãos que eu acredito que ele tenha pago, certo? Que eu acredito, como eu falei, que ele tenha pago aí com as pior que o nosso, um rei dama, uns pares aí do meio. Nessa mão, lembra que a gente falou na última aula sobre textura de bordo também? Muitas vezes nós apostamos porque nós temos uma chance muito grande de fazer um jogo, mas nós apostamos com a intenção de que o nosso oponente desista. Porque se ele desistir, nós não precisamos efetivamente acertar uma mão grande para ganhar. Ele vai estar desistindo do pote e a gente já está puxando as fichas sem essa necessidade, né? De corrida, como a gente fala, de correr atrás para fazer um jogo. Nesse caso aqui, como foi jogado até agora, eu jogaria diferente desde o pré-flop, mas como o transariano jogou essa mão, eu tenderia a chovar nesse flop, porque o stack efetivo é menor do que o pot. Então eu daria a win, porque eu acredito que ele foldaria uma mão melhor que a minha. Então, por exemplo, se ele tem aí, eu acho que ele jogaria dessa forma, eu vou dar um exemplo de uma das mãos que eu acredito que ele possa ter. Por exemplo, um rei dama, ou um par de 7. E eu dando all-in nessa situação, eu vou fazer ele foldar algumas mãos que eu tô ganhando. Por exemplo, o par de 7, que ele tem um par, como eu falei, a gente não tem nada por enquanto. Nós temos uma chance apenas. Então, eu fazendo ele foldar a mão melhor que a minha, me interessa bastante. Mas se caso ele pagar ainda essa aposta, né? Se eu der all-in e ele pagar, eu ainda tenho uma chance grande de puxar a mão. Fazendo um flush, acertando o rei, acertando o as. Então, eu daria all-in nesse caso, com a intenção de fazer com que ele foldasse. Porém, eu tenho uma equidade muito boa. Entendeu? O Edu tá perguntando qual a diferença de nessa mão ir all-in ou pagar não, ou apostar, né? 940 fichas, que é o stack dele. Na verdade, nenhuma, né? É a mesma situação. Nós apostando 940 ou dando all-in, das duas formas nós estamos colocando ele na porta, né? Nós estamos fazendo ele tomar a decisão difícil. Lembra que eu falei algumas vezes? A nossa intenção é sempre deixar a decisão difícil pro oponente. Deixa que ele pense. Põe ele para pensar. Não, gente, não se coloque em situação difícil, coloque o oponente. Dá na mesma, o Edu, na verdade. Só que isso é particular meu, né? Não sei. Eu acredito que dando all-in, independente disso, sabe? Dele ter menos fichas ou mais, dá a impressão de que nós estamos mais fortes. Mas isso não tenho estatísticas, não tenho fundamento suficiente para falar que de fato é isso. Mas é o que eu acredito. Então, daria na mesma, tá? Da qual só está falando analisar pelo stack efetivo. Isso aí, o stack efetivo é 940 fichas, certo? O transariano preferiu dar check, né? Para realizar a equidade, né? Talvez dele. Eu não sei qual foi a linha de raciocínio que ele seguiu nessa mão, mas acho que ele preferiu acertar para apostar, enfim. Aí bateu o 10 de espadas, né? Nós fizemos um flush second nuts, ou seja, nós perdemos apenas para um flush com as. E aí o oponente dá check novamente. Neste caso, jogando da forma que ele jogou, né, dando check no flop, que é uma forma que eu não concordo, mas se analisando dessa forma, eu daria check. Por quê? Vocês acham que se ele tivesse ali, como eu falei, um rei dama com uma dama de espadas, ele pagaria? Caso nós apostássemos? Talvez, mas preste atenção, ó, das cartas mais altas, o valete e o 10 estão na mesa. Então não tem como ele ter nem valete nem 10. A dama é pior do que o nosso rei, mas nem sempre vai pagar. E o as, que é uma carta melhor do que a nossa, que está ganhando de nós, sempre vai pagar. Então, assim, eu não tenho certeza que uma mão pior que a minha vai me pagar, e a mão melhor que a nossa sempre vai pagar. Então, nessa situação, né, jogando desse jeito que ele jogou, dando check no flop, eu prefiro dar check também no turn, né?
pra ver se de repente o amigo lá tenta me blefar, ou se de fato ele tem uma carta de espadas e acha que tá ganhando e aposte, porque eu não acredito que a gente vai extrair de mão pior que a nossa. Então eu jogaria dessa forma. Vamos ver o que ele fez. Ele preferiu apostar. Isso aí, mantém o range de blefe dele, né? Ele preferiu apostar, eu sinceramente não gosto, por causa desses motivos que eu falei, mas não sei quais foram os motivos dele, né? Ele não tá aqui pra comentar com a gente, então a gente tá analisando meio que no escuro, né? Não tem informação, enfim. O vilão deu apenas call. Deixou... provavelmente um jogador iniciante, né? Ele não tem noção do que tá fazendo, o oponente. Então é um pouco complicado assim analisar no escuro. Ele deu check. Daí tem que apostar, né? O stack do vilão mesmo. Não tem o que fazer, é isso aí. Ele tinha rei e dama mesmo. Ó, pra vocês terem noção, ele pagou nas duas pontas no turn com 4 cartas de espadas. É um jogador provavelmente iniciante. Enfim, talvez se nós não tivéssemos apostado no turn, aí ia depender do perfil dele, né? Se ele ia conseguir blefar, ter capacidade para blefar ou não. Vou analisar a mão da Gabi agora. Vamos lá, Gabi. Depois a gente analisa da Malu, que tá aqui também assistindo a aula. Valeu por mandarem as mãos, tá, meninas? Bom, a Gabi comentou um pouquinho aqui da dúvida dela, eu vou ler para vocês, tá? O que ela escreveu e a gente assiste a mão e discute junto. Vamos lá. Ela tá falando que o vilão tinha entrado de limp, mas foldava para tribet. Imaginei que só estava pagando as tribets com os grupos 10-10+, Ice Valete Off+, Ice 9 Suited Connectors, de 8-9 Suited+, que foi o que ela viu nos showdowns. Pré-flop eu fiz 4bet, mais 2 blinds dos limpers, e ele pagou. Bom, o resto eu não vou comentar, que daí a gente vai comentando durante a mão, tá, Gabi? Pra não dar spoiler na mão. Só uma coisa, Gabi, eu vou explicar um lance aí que muita gente confunde sobre o que é tribet, 4bet. O que acontece? Tribet é a terceira aposta. Isso é uma coisa que a galera confunde muito, até jogadores experientes, principalmente de live, confunde bastante. O que acontece? Antes do flop, a primeira aposta já são os blinds, certo? Então, a primeira aposta é o blind. A segunda aposta nós chamamos de raise, que é quando nós decidimos jogar a mão não só pagando o valor do blind, nós somos os primeiros a falar, por exemplo. E caso tenha uma terceira aposta, é o tribet, certo? Pós-flop, bateu lá o flop e é o primeiro a falar. A primeira aposta é o bet. Então, o cara bateu o flop lá, o Big Blind resolveu apostar. A segunda aposta é o raise, que daí já não é mais tribet, porque lembra que eu falei? Tribet é a terceira aposta. Como os blinds pós-flop não tiveram, né? Não tem blind, então a primeira aposta é o bet, quem resolve sair apostando, e a segunda aposta é raise e a terceira é tribet. Porque eu acho que você confundiu, eu vou mostrar o que eu tô querendo dizer, galera. Ó, vamos lá. Então, a Gabi tá gigante aí, com quase 90 blinds, certo? Teve um limp ali no meio da rua, né? O jogador apenas, o TG mais um apenas deu call no valor do blind. O hijack também. Aí a Gabi, ó, prestem atenção, ela não tá dando um tribet. Como ela disse, ela falou que deu um pré-flop, eu fiz um 4bet. Na verdade, Gabi, você tá dando um raise. Porque preste atenção, o valor do blind é 300. Os dois jogadores não fizeram apostas, eles apenas pagaram o valor do blind. Então, como não teve aposta ainda, a segunda aposta é a sua, que é o raise, certo? O 4bet seria na seguinte situação. Caso o primeiro jogador envolvido ali, né, o TG mais um, tivesse feito 600, por exemplo. E aí o outro jogador no hijack tivesse feito 1.500.
Aí você resolvesse apostar mais uma vez, por exemplo, 3.000 fichas, aí sim seria uma 4bet, certo? Então, bora lá. Então, você resolveu aí dar um raise. É um free roll, né? Não sei qual é a estrutura, provavelmente é uma estrutura um pouco deep. Vamos lá, então. Tem apenas um jogador, né, com menos fichas aí pra falar, e o cara que limpou ali em cima, que tem menos de 20 blinds. Certo? Acho que eu faria, nesse caso, como você tem posição, né, que é uma puta de uma vantagem, como a gente já viu, eu acho que eu não faria muito alto. Faria uns 980, 1.100, assim, por aí, não muito mais que isso. Tá bom? Vamos ver quanto você fez. 1.800. Então, quanto ao valor, né, de aposta, lembra que eu falei, que eu comentei aquilo lá com vocês, sobre a capacidade que vocês acreditam que os outros jogadores têm de pagarem a aposta de vocês. Qual Porque eu faria um pouco menos. O small blind e o hijack tem menos de 20 blinds. Acho que se eu fizer menos que 1.800, Gabi, de repente dá... Talvez ali ele possa chovar algumas coisas, tipo Ás e Dama, não sei. O small, né? O hijack eu não acredito que tenha muito valor, na verdade. E além disso, eu fazendo 1.800 fichas, a tendência é que menos pessoas entrem na mão. Tirando o TG mais um, né, que tem bastante ficha. E o Big Blind também tem bastante ficha. Só que os outros dois têm menos fichas e fica muito comprometido, né? Eles vão pagar ali praticamente metade do stack deles. Então eu faria um pouco menos por estar em posição. Se eu tivesse no Small Blind, aí eu acho bem justo para compensar essa desvantagem nossa, sabe? De jogar fora de posição, a gente compensa fazendo um valor maior. É o meu modo de ver, tá? Então, beleza. A Gabi fez ali 1.875. O Small Blind pagou, ainda falei, é difícil por causa do stack dele, mas mesmo assim ele deu call. Big Blind call. O TG mais um foldou. E o hijack foldou. Vamos lá. O small blind, eu não acredito que tenha um valor muito grande também não, porque eu acho que ele chovaria, sabe? Algumas mãos, tipo Ás e Valete, Ás e Dama, muitos pares, sabe? Talvez de 9 mais, assim, eu acho que ele chovaria. O que vocês acham disso que eu tô falando, galera? Desse range que eu acredito aí que o small blind tem. Eu acho que ele tem ali uns pares pequenos, algumas mãos que ele gosta, sabe? Que ele olha lá, acha bonito, mas ele não tem coragem de dar o win, então ele, vou pagar pra ver se acerta, tipo um valete 10, um rei dama, um dama vala. O que vocês acham disso? O Fred tá falando, o small blind teria que ter dado a win, ao meu ver. Então, Fred, eu acho que com muitas mãos, depois desse size que a Gabi fez, depois dessa aposta que ela fez, dependendo da mão que ele tem aí, ou ele tem que dar o win mesmo, né? Ou desistir, porque ele tá investindo muita ficha em relação ao stack que ele tem, né? Em relação às fichas que ele tem. A menos que ele tenha Ás. Por exemplo, se ele tem Ás, tá querendo fazer uma trap ali, aí beleza, mas eu não acredito que esse jogador, né, tenha capacidade de pensar nisso e tal, enfim. Pares médios. Então tá. O Big Blind também eu acredito que ele tenha o range bem fraco ali. Ele completou para ver se acerta alguma coisa. O pot tem bastante ficha, né? Ele já pagou blind, enfim. Então a gente tá dominando aí o range, né, galera? A gente tem uma mão melhor do que as mãos deles, provavelmente, certo? É o que a gente acredita. Oh, caramba! Gente, tô apanhando desse botão, viu?
que fazem. Bom, vamos lá. Então a gente tem aí top pair, top kicker, certo? O range que a gente falou deles, né? Acerta o range deles? Mais ou menos, né? Talvez do Big Blind, o Small Blind, eu acredito que tenha mais cartas maiores que esse range aí, tipo 9 10, Valete 10, Dama Vala, Rei Dama. E como eu falei, tem alguns pares também, né? Ele pode ter trincado aí o 6 6 4 4, mas eu acredito que também possa ter uns 5 5, 7 7, 8 8, certo? O Big Blind também tem um range bem parecido, mas eu acho que tem mais umas tranqueiras, tipo uns 8 e 7, 7 e 9 no range dele também. Não tem duas cartas do mesmo naipe, né? Não tem chance de ter flush draw. Então já elimina bastante coisa, assim, do que a gente pode extrair, né? Mas, de repente, tem reis piores também, né? Que a gente pode extrair. Nesse caso, vamos ver como eles jogaram, né? Small Blind checou. E o Big Blind checou. Eu tenderia a fazer uma aposta pequena para tentar induzir alguma coisa, né? Induzir ali o Big Blind a continuar na mão. E para extrair também, né? De mãos mais fracas. O que eu acredito? Desse range que eu falei, boa parte vai foldar, mas algumas vão continuar pagando, né? Tem jogador que paga com broca, tem jogador que, por exemplo, paga com par, como eu falei, que tem muitos pares medianos aí no range dele, a primeira ele vai pagar. Pode ser que no turn bata uma carta que a gente chama de scared card, né? De repente a gente não consegue extrair. Se fosse contra um jogador só, a gente poderia dar check, né? Mas contra dois jogadores, eu acredito que a gente consegue extrair alguma coisa. O Small Blind está praticamente morto, né? Em relação ao pot. Tem aí praticamente um terço do pot, o valor do stack dele. Então, o nosso foco mesmo é tentar jogar contra o Big Blind. Então, eu faria aí, sei lá, faria bem pouco, assim, uns 3 e pouco para tentar extrair, sabe? Uns 3.200, alguma coisa desse tipo. Para ver se ele continua com a mão lixo mesmo. Lembra que a gente comentou isso sobre as jogadas também de blefar e tal? Nesse caso a gente tem valor, mas eu acho que aquela jogada é bem legal. Fazer um size bem pequeno no flop para continuar com as mãos tranqueiras do range dele, com aquelas mãos bem ruins mesmo, com broca, sabe? Ou com par, que de repente pode abrir uma broca no turn, tipo assim, ó, um 6 e 7, sabe? Coisa desse tipo. Porque se a gente faz aí meio pote, 6.800, por exemplo, você acha que ele vai pagar com 6, meu? Eu acho difícil, porque o pote vai ficar grande, e aí no river ele já vai, no turn ele vai ter que investir muito mais ficha. Então, para ele pagar com essas mãos bem ruins, eu prefiro fazer um size bem pequeno. Isso aí. Legal, gostei do size, Gabi. Eu acho que você mantém aí as tranqueiras, como eu disse, no range dele mesmo. E aí no turn a gente reavalia, né? Eu gostei do size, legal. Small Blind foldou. Big Blind call. Turn 3. Como eu disse, tem muito lixo, né, no range dele. Porque ele era Big Blind, tinha 2 limpers, a Gabi deu raise e teve um call. Então, acho que tem muita dessa meiuca aí mesmo no range dele. E como ele pagou, é o que eu falei. De repente, ele pode ter broca ou ter pare para ver se abrir uma broca no turn. Nosso stack é praticamente o pote, né? Não sei se vocês perceberam isso. Porque o pré-flop foi um size muito alto. Vocês conseguem compreender um pouco sobre essa ideia do size? Fica um pouco complicado para a gente jogar dependendo do river. Como eu disse, o range dele é fraco. Se a gente continuar apostando aí nesse turn, né? Aliás, vamos ver o que ele fez. Ele deu check. Se a gente continua apostando aí nesse turn, eu acredito que daí só mãos melhores que a nossa vão pagar, porque tem trinca também no range dele, né? A gente tá falando que o range dele é lixo, que a gente tá querendo manter o range de lixo, é claro. O range dele é composto por cartas fracas e por cartas fortes. Fortes depois do flop, né? É óbvio. Como a gente comentou. Eu acredito que se a gente continuar apostando nesse turn, aí ele não vai mais dar call com mão tranqueira, tipo aquelas mãos que eu falei, tipo 6 e 7,
ou rei lixo, tipo rei 8, sabe? Umas cartas bem fracas, par de 7. Eu acredito que essas mãos medianas tendem a foldar caso nós continuemos apostando. Então eu prefiro dar check behind nessa mão, né? Dar check atrás e reavaliar no river. Dependendo do size, dependendo do tamanho da aposta que ele fizer no river, eu ainda tendo a foldar essa mão. Dependendo do size, eu dou call. Se for um size muito pequeno, se eu conheço o vilão e sei que ele tem capacidade de blefar, enfim. Aí eu reavalio no river. Nesse turn, eu prefiro dar check, porque eu acredito que sua mão melhor que a nossa vai continuar. E se a gente fazer agora um size muito pequeno, a gente demonstra fraqueza de novo. Porque no flop a gente fez pequeno, pra gente demonstrar fraqueza e o jogador continuar com mão pior. No turn, como o pote está muito grande, se a gente faz um valor muito pequeno, a gente está induzindo ele a nos blefar. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma mão muito forte, como por exemplo, trinca de 6, aí seria legal a gente fazer um size pequeno no turn, porque de repente ele pode dar check all-in com rei, sei lá, com uma mão pior que a nossa, porque a gente tá falando, olha, eu tô tentando controlar o pote porque eu tô com medo de dar all-in, entendeu? Não sei se vocês conseguiram acompanhar a minha linha de raciocínio. A Juan tá falando, já que o range dele é composto por mãos lixos, como uma possível sequência, por que não apostamos no turn e tentamos levar o pote fazendo ele foldar ao invés de dar uma carta grátis? Porque eu acredito, Juan, que como eu disse, eu acredito que se ele tem uma sequência e trinca, é óbvio que ele não vai foldar, né? Se ele tem uma mão, como eu disse, 6 e 7, por exemplo, que daí é um par e uma broca. Ele tem um par e tá buscando uma sequência. Com esse tipo de mão ele não vai pagar, só que nós estamos muito na frente, nós estamos ganhando muito. Só que nós corremos o risco, Juan, dele nos blefar. Porque se a gente fizer aí, quanto vocês fariam nesse pote? Vamos lá, pote tem 18 mil fichas, nós temos 21.800 fichas. Seguindo a linha de raciocínio do Juan, quanto vocês apostariam? O Pablo tá falando... O Pablo tá falando que concorda com o Juan, que ele apostaria metade do stack dele. Então vamos lá. Alguns falaram meio pote e o Fred falou daria win ou foldava. O da Costa falou 30% do pote. O Malu falou 40% do pote, então aí tá. A maioria tá falando que é aposta. Vamos lá, galera. Se a gente apostar 10 mil fichas nesse pote, ou 40%, vamos lá apostar 10 mil fichas, né? Metade do nosso stack, ou 9 mil fichas, praticamente metade do nosso stack, e metade do pote, certo? Olha a relação do stack, do nosso stack para trás e o pote. Olha quantas fichas nós investiríamos e não faríamos uma mão melhor que a nossa foldar, porque como eu disse, se ele tem aí uma sequência, se ele tem 5 e 7 ou 5 e 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6, ele não vai foldar. Então, nós não vamos fazer uma mão melhor do que a nossa foldar. Nenhuma mão melhor que a nossa vai desistir. Ou seja, nós não estamos blefando, nós estamos apostando por valor, certo? Então, se nós estamos apostando por valor, se você acredita que ele vai te pagar com uma mão pior, por exemplo, um rei pior, se você falar, rei, não, eu acho que ele tem aí rei valete e que se eu apostar ele vai pagar com rei valete. Ou eu acho que ele tem 6 e 7 e eu acho que ele vai pagar com broca e par. Se você acredita que ele vai te pagar com uma mão pior, na minha opinião, é melhor você dar o win, porque você vai investir todas as suas fichas e se você ganhar, você vai ganhar bastante ficha e não vai correr o risco de ser blefada. Agora, seguindo a linha de raciocínio aí que uma boa parte da galera falou, nós vamos apostar para fazer ele foldar uma possível broca, é isso? A ideia é essa, galera. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão fazendo... Vocês querem que ele desista de uma mão de um possível draw, é isso?
Galera? A Malu tá falando, na broca e flush draw. Meu, esse cara tem que ser muito ninja de ter apostado aí um flush draw no turn, mas enfim. De ter irritado o flush draw no turn. De todas as armas a longo prazo, o Pablo tá falando, ela tá ganhando. O Juan tá falando, não acho que ele está jogando por flush, mas por uma possível sequência. Ele pode ter Ice 5, que melhorou no turn. Sim, exatamente, Juan. A gente apostou pequeno no flop para ele pagar com uma mão mequetrefe para de repente acertar alguma coisa no turn. Só que o que acontece? Sim, de repente ele pode ter aberto uma carta no turn. Só que o que acontece? A probabilidade de bater uma carta, a broca, por exemplo, é de 2% no turn e 2% no river, vezes o número de outs. Lembra que a gente conversou sobre isso? Gabi tá falando, pensei ele com Ice 5, ou Rei Dama, Rei Valete e até Rei 10. Então a Gabi tá falando pra mim o seguinte. Vê se é isso, Gabi. Você tá falando que acreditou que ele tá aí no turn, que nesse momento ele tem reis com kicker pior do que o seu e 2 pontas, é isso? Gabi? Gabi? O Pablo tá falando, não podemos esquecer que ele pode ter também dama-dama e vala-vala na mão. O Pablo, eu não sei, eu não acredito que ele possa ter dama-dama e vala-vala na mão, porque o que acontece? É um torneio free roll, né? Boa parte das pessoas que jogam torneio free roll é uma galera iniciante, galera que tá começando a jogar. Esse tipo de jogador, né, tende a valorizar muito esse tipo de mão, pares altos, né? Eu acredito que ele não daria só call antes do flop. Até porque, ó, a Gabi deu raise, o Small Blind pagou, ainda tinha mais 2 jogadores para falar, né? Então eu não acho que ele daria só call com dama-dama e vala-vala. Eu acredito que essas mãos ele tenderia a tribetar pré-flop. No meu ponto de vista, né? Mas se você acredita que ele possa ter, aí é uma análise já diferente. A gente está se baseando aqui de acordo com o range que eu pensei, que a maioria das vezes é range bem fraco mesmo, bem bom mequetrefe. Que ele pagou ali para ver se acertava alguma coisa. Então, Juan, eu falei no começo, é um free roll, mas eu não sei qual é a estrutura, se ele é turbo ou não. Pelos stacks, eu acredito que seja um torneio com uma estrutura melhor, assim, um torneio regular, sei lá, uns 10 minutos, eu não sei. Pelos stacks, né, parece que tá bem deep. O Birsomelier tá falando que contra esse perfil, ele preferia jogar diferente. Ele jogaria dando raise maior no flop, pra atolar no turn, né? Pra dar um win no turn. Eu acho que assim, é o jeito que o Birsomelier preferia jogar a mão. Eu jogaria dessa maneira que ele falou, fazendo um size maior no flop, se o board tivesse um pouco mais conectado, se tivesse 2 cartas do mesmo naipe, ou se fosse de fato tipo 5 e 6, ou 6 e 7, se ele tivesse um pouco mais conectado com 2 cartas do mesmo naipe, aí eu com certeza jogaria como o Birsomelier falou, faria um size alto no flop para atolar no turn. Como é um board bem bom assim pra gente se betar por blefe, né? É um board que não faz muitas conexões, né? Tem aí broca ou mãos combinadas tipo 5 e 7, que fica 2 pontas no máximo, não tem muito mais que isso. Então, por esse motivo, eu preferia jogar da forma que eu falei. Como a Gabi jogou aqui, nesse size que ela fez pré-flop, eu jogaria a mão bem diferente. Eu faria um size menor no pré-flop, né? No flop eu faria um size bem parecido com o dela, só que aí o pot ficaria menor. Dessa maneira que a Gabi jogou, aí depende da percepção dela. Ela me disse aqui agora que acredita que tem
basicamente reis piores, né? Então ele tem rei dama, segundo a visão dela, rei valete, rei 10 no range. Com esse tipo de mão, se ela acredita que ele vai pagar o all-in dela, aí eu daria all-in. Se eu acredito que tem mão pior que a minha que vai pagar. Porém, na minha forma de ver, eu não acho que uma mão pior do que a minha me pagaria se eu fosse a Gabi estivesse jogando dessa maneira. Por isso eu daria call, daria check no turn, nesse turn aí, para controlar o pot e reavaliar a river, e dependendo do size, eu daria call no river sim. Mas isso é uma percepção minha, como eu falei aqui, a gente não tá pra, eu não tô aqui para impor o que é certo, o que é errado, eu tô aqui para expor a minha maneira de pensar e discutir com vocês também e ver como vocês pensam. Foi legal essa mão, porque teve bastante divergência, né? Cada um jogaria de uma maneira, então é legal pra gente analisar mesmo e pensar. Como vocês puderam ver, o range do Big Blind, algumas pessoas pensaram num range diferente do meu. Por exemplo, o Pablo falou que ele acredita que tem aí dama vala no range dele. Eu já acho que não. Então, depende, como vocês podem perceber, mais uma vez eu vou insistir nisso. O range é muito importante. Porque, de acordo com o que a gente acredita que o vilão vai ter, né, com o leque de mãos que a gente acredita que ele possa nos pagar, como vocês perceberam, muda completamente o raciocínio da mão, né? Então, a percepção de range é muito particular. Bom, mas vamos lá para dar tempo de comentar da Malu ainda, né? Então, eu daria check, sim, porque mesmo que eu acredite que ele tenha mão lixo aí, se ele acertou a sequência, ele vai pagar mesmo, ou vai dar win, a gente vai ficar numa situação bem ruim. Como eu falei, é legal deixar a decisão difícil para o jogador. E eu daria check. E reavaliaria no river. Bom, a Gabi preferiu apostar. E aí aconteceu o que eu imaginava. Que imaginava não, uma das opções que eu comentei. Aí a gente fica naquela situação, desculpa a palavra, mas, né? De merda. E agora? Com quais mãos ele faz isso? Na minha opinião, é seguido. Ou com trinca. Não tem outra mão. Eu não acredito que com rei pior que o nosso, ele vá fazer isso, não, gente. Nem com dama vala caso o Pablo tenha acertado aí, que ele tenha fletado de repente dama vala, eu não acho que ele vai jogar dessa maneira. Aí, o que a gente vai ter que fazer? Jogando como a Gabi jogou, eu foldaria. É uma situação bem difícil. Vocês entenderam por que eu daria check, gente? Porque para não me colocar numa situação difícil. Porque agora, o que vocês fariam agora? Vamos lá. O Juan tá falando que é trinca. O Pablo falou que não duvida que seja blefe. O Juan tá falando que pode ser trinca ou dois pares. Eu checaria se ele volta ao mini, aí eu coloco ele na porta. Foldo ou all-in. Então, galera, como eu disse, eu daria check no turn. E no river, eu reavaliaria. Dependendo do valor da aposta dele, eu daria call. Dependendo do valor, eu foldaria. Nessa situação, eu foldo. Pra mim, é quase certo que ele tem aí trinca ou seguiu 5-7, alguma coisa desse tipo assim. Porque eu não acho que ele vai fazer isso com blefe seco. Eu acho que, não tem. Na minha opinião, não tem. Pablo tá falando que paga. O Jonathan tá falando que acredita que ele esteja seguido. Aí o Luiz tá falando, em torneio micro, a galera faz isso com rei e dama. Então, ô Luiz, eu acho que não, cara. Eu acho que a tendência aí com rei pior que o nosso é o jogador, eles jogarem um pouco mais passivo, né? Da check call, check call, check call. E se eu acredito que, se você acredita que em torneio micro ele tende a apostar tudo, por que não chova no turn? Dá um então, já que ele não vai foldar o rei e dama. Se você acredita que tenha bastante rei e dama, sabe? Eu não aposto no turn porque, como eu disse, eu não acredito que um rei pior que o nosso vai pagar no sua win, não. Mas quem acredita que vai pagar tem que dar win, não tem que apostar 7.500. Por quê? Porque eu acredito que as mãos que dão check all win, que foi o que ele fez, num bordo desse, sabe? Da forma que foi jogada,
dificilmente a gente tá ganhando, gente. Ou ele tem, na minha opinião, ele tem trinca seguido. Eu foldaria. Ah, mas eu perdi muita ficha, mas e agora? Não é melhor pagar, porque a gente olha quanta ficha tem no pote. Meu, você acha que tá perdendo, por que você vai pagar? Você tem que conviver com isso. Esse negócio de pagar pra ver, velho. Não, é disciplina. Eu acredito que nessa situação eu estaria perdendo e eu foldaria. Como eu disse, check... Meu, em torneio micro, alguém comentou aí, torneio micro, meu, da check raise nessa situação, velho. Ah, o Diogo tá falando, nos torneios micro tem uns que chovam até às 6 aí. Então, ô Diogo, eu acredito, eu concordo com vocês. Se ele tivesse, por exemplo, feito isso no flop, ou dado check call, mas nessa situação ele deu check call no flop, check all-in no turn. Eu não acho. Desculpa, mas eu não acho. A Gabi tá demonstrando bastante força, ela não chovou no turn, sabe? Sei lá. Pra mim ele tá ganhando. Eu tendo a foldar. Eu também jogo micro, gente. Eu tô lá nos 3,30, como vocês viram até, né? Teve a live session que a gente fez, eu fiz mesa final do 330 Hyper, eu jogo micro também. Eu sei como a galera é, principalmente em torneio KO, a galera joga um pouco mais pra frente, né? Mas sei lá. Eu foldaria. A Gabi resolveu pagar, agora vamos ver, gente. 5-2. Sim, que eu, como eu disse, eu tenderia a dar check no turn e reavaliaria river. O Birsomelier tá falando, é bom respeitar, pois mesmo que a gente acerte esse call específico, é bem complicado ficar atolando desse call aí. Isso é verdade, galera, também o que o Birsomelier falou. Lembra que eu cheguei a falar para vocês sobre mãos muito complicadas, assim, principalmente como vocês falaram. Em torneio micro, meu, a galera não joga mais lock? Então joga o ABC, velho. Porque você vai conseguir ser melhor que ele, saca? Não tem por que você arriscar todas as suas fichas. Vamos ver aqui. Quanto que tá o bunch? Ó, a Gabi ainda ia ficar com 14 mil fichas, se ela folda. O blind tá 300, dá pra jogar ainda, gente. Dá pra jogar muito, é muito blind. Não tem por que atolar numa mão dessa. O importante é a gente ter a consciência. Ah, mas eu tinha não sei quantas, 20 e poucas mil fichas, perdi e fiquei com 14. Meu, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se a gente acredita que o melhor é foldar, folda e continua com aquelas fichas que você tem, meu. É muito blind. Não tem por que você flipar, né? Porque você vai, o cara, ou tô ganhando ou tô perdendo. Não existe isso, gente. É muita ficha, tá? A Malu tá falando, às vezes damos desculpa de ser torneio micro pra jogar errado. Eu concordo com você, Malu. Algumas vezes eu faço isso também, viu? Não se sintam privilegiados por ter esse pensamento, às vezes não. Às vezes torneio tal, não sei o quê, mas, é a longo prazo o negócio. São 40 blinds que vai sobrar, sabe? É muita ficha, dá pra gente jogar, voltar pro jogo e se envolver numa mão melhor, pô. É top pair que a gente tem, não é muita coisa, né? Eu acho que a gente tem que jogar de forma mais... pensar melhor, principalmente no range, galera. Vamos lá, o Birsomelier falou... Bom, vamos lá, o negócio entrar... Bom, o Fred falou, não houve um controle de pote, o pote subiu muito para 300. Ele tá falando que o pote ficou muito grande para o blind de 300. Como eu falei, eu apostaria menos pré-flop, como eu disse, e seria desenrolada a mão diferente. Só que assim, do jeito que foi jogada, né,
eu acho que a gente poderia ter evitado aí cair do torneio no River. Mesmo que a gente tenha errado o size, enfim, daria para retornar a situação. Retornar para o torneio, né? Continuar aí e controlar o tilt, que é o mais importante, né? O Brissommelier. Eu prefiro adotar um perfil para o vilão e seguir. Size pesado pré-flop é por achar que o vilão é CS, então eu iria de bet maior no flop e turn, vai o resto. Vilão agro do tipo que atola rei dama mais e6, bet menor no pré-flop, bet igual no flop, check turn e pega o bluff no river. Então, Brissommelier, eu concordo com você de que a gente tem que adotar um perfil e seguir. Porém, a gente tem que analisar o flop, né? Analisar a textura do bordo. Como eu disse, não é ruim, longe disso ser ruim essa jogada, não é isso que eu tô falando, né? Mas eu acho que depende do perfil, do nosso perfil também, de como a gente prefere desenrolar a mão, né? Eu, como disse, eu preferia jogar dessa forma, mas não é errada a forma que o Brissommelier falou, não. Eu ainda acredito que se no turn alguém decida continuar apostando, a melhor alternativa é realmente essa que ele falou, é dar win. Não existe apostar pouco, como a Gabi falou, porque a gente corre o risco de se colocar numa situação difícil, que foi o que aconteceu, e aí a gente fica perdido na mão, aí a gente tem que acabar foldando uma mão que de repente a gente pode levar para showdown e ver tanto o nosso valor em relação ao range do vilão, ver se a gente estava certo, enfim, ainda tendo a chance de puxar o pote, né, gente? Certo? O Diogo tá falando, o problema é que nós que estamos engatados no poker é que a gente acha que a maioria das vezes estão blefando. É que sabe o que é, o Diogo? Eu acho que a gente não consegue dormir, sabe? Mas eu queria saber o que o cara tinha. Gente, sai dessa, meu. Esse negócio aí de, vou pagar pra ver, ou, tá me roubando. Meu, roubar, blefar faz parte do jogo. Se blefou e puxou, parabéns, segue a vida, vamos continuar. Quem vive de passado é museu. Eu acho que é isso, sabe? É importante que algumas vezes a gente se deixe blefar, pra depois, pra nos colocar numa situação dessa, sabe? É aquilo, algumas vezes a gente vai ser blefado, mas na maioria das vezes a gente vai conseguir contornar a situação. Eu acho que é importante a gente prestar atenção em range e combinar o range do vilão de acordo com o bordo, gente. É muito importante que a gente analise a textura do bordo. Quais são as possibilidades que o bordo oferece de jogo? E essas possibilidades de acordo com as mãos que a gente acredita que ele possa ter. Ok, galera, vamos ver a da Malu. Malu! Não dá pra ver aí, né? Só vou arrumar aqui, galera, que não dá pra ver direito, né? Ops. Nossa, tô estragando tudo o negócio. A Malu, enquanto eu vou arrumando aqui, eu vou ler o que ela falou. Pronto, aí já dá pra ver. FT, ela tá falando de um torneio de 55 centavos. Estou jogando MTT há pouco tempo e tenho umas dúvidas sobre o jogo em late game. Nesse spot eu estava contra um vilão, que é o Player 2, que não tem informação. E o Player 4, que era 33-10, ou seja, ele tende a mais ser passivo do que a entrada no raise, certo? E apesar de entrar de limpo, costumava agressivar no flop. Então ele é um cara que paga muito pré-flop e é agressiva pós-flop, certo, Malu?
Ó, ela tá dando uma informação importante, ó. Que apesar de entrar de limp, costumava agressivar no flop, turn e river, exceto quando ele tinha valor. Então ele blefava, é isso, Malu? Basicamente, quando ele tinha valor, ele tendia a controlar mais o pote. Eu joguei com receio de um flush maior, já que estava contra dois adversários, e por estar em mesa final, eu acho que tem a fraqueza de não extrair valor. Mas não sei se essa situação deveria jogar mais pra frente, gostaria da opinião de vocês. Certo, então vamos lá, Malu. Você tem 8-7 suited no cutoff, é um torneio Six Max, está na mesa final. Você tem aí por volta de 50 blinds, certo? Tá, legal. É uma mão muito legal, uma mão muito boa, joga bem pós-flop. Porém, para jogar na mesa final, né? Ó, vamos lá. Os dois caras na sua esquerda... O botão nem tanto, mas o small tem ali um pouco mais de 20 blinds. Não, acho legal. Vamos ver o que aconteceu. Eu acho legal abrir, chegar em gap e... Se não chegar em gap, vamos ver o que dá pra fazer. Então, vamos lá. Teve raise. Ele é o player 2, né? Que você falou que não tinha informação, certo? Malu, eu acho legal essa mão aqui tribetar. O que vocês acham, galera? Porque que acontece? O cara com esse stack que ele tem, ele não tem muita opção de fletar, né? De dar só call na nossa tribet. Eu acho que é uma situação legal, porque como ele não tem espaço para dar call, ou ele vai dar win ou ele vai desistir. Por ser a mesa final, a gente tem que agressivar um pouco mais. A tendência é que ele continue aí só com uma mão muito boa. E eu acho que algumas vezes ele vai dar raise aí com algumas mãos que ele não tá disposto a apostar todas as fichas, né? A dar win. Outra coisa também, ele tá com stack ali da meiuca, né? Tem você e o Big Blind que estão maiores, e os outros jogadores estão ali mais ou menos. Tem dois jogadores com menos fichas que ele, e eu acho que ele tende sim a foldar muita coisa por ter dois caras menores. E provavelmente você não devia estar tribetando muito, né? Como você estava jogando, Malu? É importante também a imagem que eles têm de você, né? Eu acho, minha opinião, nessa mão, ou eu tribetaria, porque eu acho que é um spot bom para tribetar, ou eu foldaria. Por que eu não gosto de dar call? Se eu der call no raise dele, é um spot bom para o small blind chovar essa mão. É um spot bom para o botão tribetar essa mão. Lembra que eu cheguei a comentar com vocês em algumas vezes? Em micro ou contra jogadores iniciantes. Jogador iniciante e torneio micro não tendem a tribetar muito. Tendem mais a dar call. Então eles respeitam um pouco mais tribet, principalmente na mesa final, na mesa semifinal, coisas desse tipo. Vamos ver o que a galera tá falando do que eu falei. O Marcelo tá falando, não tá dando pra... já arrumei, Marcelo, foi mal. O Pablo tá falando que foldaria a mão, o cara demonstra valor. Então, Pablo, nem sempre, tipo, pensa aí você. Se você tem o rei dama, o que você faria? Rei valete, rei dama suited, par de 8, as valete, as dama suited, as 10 suited, desculpa. O que vocês fariam com essa mão aí, com essas mãos que eu tô falando? Se vocês fossem esse cara que deu raise. Vamos lá, vou escrever aqui. Se vocês tivessem 7, 7, 8, 8, 9, 9, as 10 suited, as valete, rei dama, rei valete, dama vala suited. O que vocês faziam com essas mãos? A Luiz está perguntando, tribet para foldar qualquer volta? Sim, Luiz. Tribetar para foldar caso eles deem all-in. Para foldar para todo mundo.
Na posição dela, não. No lugar do cara que deu raise aí, ó. O player 2. Se vocês tivessem essas mãos aí que eu falei, o que vocês fariam com essas mãos? Se vocês fossem o TG foldou e a gente, o que vocês fariam? Se tivesse 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, valete, rei, valete, dama, vala. A maioria tá falando que daria raise pra 40, certo? Nós somos o primeiro a falar, gente, não tem tribete. É no lugar do cara que deu raise, não no lugar da Malu, tá? Aí, ó, a maioria tá falando mini raise, certo? Concordo com vocês. Nice. Por quê? Não precisa a gente fazer um size alto. Como eu falei, tá todo mundo ali cagando de medo de cair, porque é mesa final. Todo mundo quer ficar entre os top 3, que é onde tá o dinheiro, certo? Beleza, todo mundo concorda com isso, certo? Beleza, o Fred falou que faz 60, não tem problema. Aí é o size que vocês acharem melhor. O Juan falou 2.5, mini raise, enfim. A questão é, todo mundo daria raise, certo? Beleza. Aí você tá lá, fez lá 40. Com um par de 8, ou com uma dessas mãos que eu coloquei. A Gabi tribeta, você fez 40, a Gabi faz 100 e, sei lá, 40, 100 mil, 110 mil. O que vocês fariam com essas mãos aí que eu falei? Lembrando que é mesa final, a Gabi não tava tribetando muito, tava jogando tight, e tem 2 caras com menos fichas que a gente. O que vocês fariam se vocês dessem raise aqui, com uma daquelas mãos que eu falei, e a Malu tribeta? A gente não sabe o que a Malu tem, né? Ela tribetou lá, fez 110. A gente foldaria, certo? A maioria? Certo, galera? Vocês concordam? Lembrando que é o que eu falei, é mesa final, tem 2 stacks menores que o nosso, a Malu tava jogando tight. E outra, ela tá tribetando ali no cutoff, tem mais gente pra falar. O tribete dela é bem valioso. O Edu tá falando, o problema da tribete é o big que está CL. Se ele for betar N2, a Malu tem que foldar tudo que não seja as. Concordo plenamente, Edu, só que lembrando que esse torneio é de 55 centavos e que mal tem tribete. Você acha que o cara que tá CL, ele tem 3 vezes o stack praticamente de quase todo mundo. Você acha que ele vai se envolver num spot desse, complicado desse? Vai, gente. Isso é João Simão jogando scoop de 1.100 Bahia. Vocês têm que lembrar, galera, contra quem vocês estão jogando. A maioria que está jogando esses torneios são jogadores iniciantes. São jogadores que não querem cair, são jogadores que não estão aqui estudando com a gente, são jogadores que não pensam em range. Seria um spot perfeito esse que o Edu falou. Mas se o cara tivesse pensando como você, Edu, provavelmente esse cara tá lá só assim, ó. Vou esperar os nego cair para fazer heads up. Que é o que acontece normalmente. Vocês concordam comigo? Quem chega em FT sempre de torneio? O cara é chip leader, quase 3 vezes o stack de todo mundo. Você acha que ele vai ficar se envolvendo nessas paradas? Não vai. Tá falando, demonstrei muita força. Sim, ele demonstraria muita força, só que, galera, isso a galera normalmente não faz. É um spot bom. Por isso que eu tô falando pra tribetar, porque ninguém reage a tribete nessa situação. É mesa final, lembrando isso, hein? Eu acho que seria um spot muito bom pra tribetar. Eu acho que o cara ali que deu raise tende a foldar tudo, ele não vai arriscar. Tem 2 caras menores que ele, a Malu tá jogando tight. Eu acho que seria um bom spot para tribetar. Mas tá, Renatinha, eu não quero, eu não me sinto confortável, eu nunca faço mesa final, faz tempo que eu queria fazer, então eu prefiro me envolver nos spots mais de menos variância. Vamos supor, tudo bem, não tem problema. Mas, seguindo essa linha de raciocínio, galera, tem que foldar esse tipo de mão. Não pode dar call, na minha opinião, tá? Por quê? Ah, Renata, mas você tá deep, você tem ficha pra jogar pós-flop. Tudo bem, galera. Só que olha os 2 stacks da nossa esquerda e o cara que deu a raise. Vocês vão conseguir desenvolver pós-flop essa mão? Lembra que eu falei? Esse tipo de mão é legal pra jogar no early game, quando tá todo mundo deep stack, ou seja, tá todo mundo com bastante ficha, o blind tá baixo, a gente se envolve com esse tipo de mão
para jogar pós-flop para tentar fazer um jogo grande e extrair todas as fichas. Na reta final de torneio, a gente estudou isso, hein, galera? Tem nas aulas anteriores como jogar os estágios do torneio. Em early game, principalmente em mesa final, é hora da gente tentar apertar e roubar blind. Por quê? Olha quanto tem no pote já. É a hora o ante tá alto, o blind tá alto. Os jogos e os stacks efetivos estão baixos. Ou seja, tá todo mundo ali meio apertado, ninguém tem muito arsenal, né? Muita ficha para trabalhar pós-flop. Então, o ideal é que a gente não fique dando call em mão para jogar pós-flop, porque a gente não tem ficha, o blind está alto, na maioria dos stacks estão altos, o jogo é definido pré-flop, certo? Por isso que eu acho que o tribet é legal nesse spot. Porque a gente vai tentar agressivar pré-flop, a Malu tá jogando tight, a mesa final ninguém quer cair, e a gente vai ganhar muita ficha sem variância nenhuma, porque na maioria das vezes ele não vai ter as eyes, ele vai ter uma mão mediana que joga bem, que ele quer ver o flop, mas que ele não tem peito para atolar pré-flop, ele não tem peito para dar all-in e apostar todas as fichas. Principalmente contra a Malu, que é uma jogadora que até agora estava demonstrando dureza, certo? Mas enfim, ok. Quem não quer jogar tribetando não tem problema nenhum, mas eu tendo a foldar. Eu só daria call se ao invés de no cutoff a gente estivesse no big blind. Porque daí seria apenas 20 mil fichas para a gente apostar um blind, a gente já teria colocado ali metade, e a gente já teria visto antes do flop. Porque o que acontece? A gente dando call aqui, como eu falei, lembra que eu falei que é um spot bom para tribetar? De repente, um dos dois ali tribeta, a gente vai perder 40 mil fichas. Nesse momento do torneio, a gente não pode desperdiçar ficha, galera. A gente tem que pensar muito bem onde nós vamos investir as fichas, porque elas são muito importantes. Mais importantes do que ganhar as fichas nesse momento é não perder ficha. Então tem que pensar bem, tá? Pablo, eu tribetaria. Mas quem não quer tribetar, na minha opinião, a melhor forma é desistir mesmo. A Malu preferiu dar call. Vamos ver como desenrolou. Aí todo mundo deu call. Uou. Malu tem flush draw aí no flop, né? Que foi o que ela queria ver, né? Ela pagou pra ver isso daí e viu o que ela queria. Então vamos ver como foi o desenrolar da jogada. O cara que apostou pré-flop continuou apostando. Na minha opinião, ele está demonstrando fraqueza, muita fraqueza, mas eu acho que é legal a gente não blefar esse spot, porque tem mais 3 pessoas para falar, né? Tá vendo como a gente se coloca numa situação difícil, galera? Porque agora, como que a gente vai fazer? Na minha opinião, é legal dar call, porque a gente vai pagar 60 aí, o pote tem 215, beleza, né? A gente vai investir pouco para ganhar muito se a gente acertar. Só que o que acontece? A gente fletando, dando só call, dá espaço para um dos dois ali que estão um pouco short, principalmente o small blind, de chovar, e a gente vai ter que desistir da nossa mão. Porém, a gente não pode dar raise, né? No bet ali de 60 mil fichas, justamente porque tem mais 3 para falar. Então, é um spot meio complicadinho, assim, mas eu tenderia a dar call e ver como se desenrola a mão. O botão deu call também. Turn sonho, né? Flush. O jogador deu check. Eu tendo a dar check também. Apesar de estar jogando contra 2 jogadores, o primeiro já demonstrou muita fraqueza, né? O jogador do botão não tem uma mão muito forte, porque provavelmente ele tribetaria pré-flop. Qual a range ali? A gente esqueceu de falar isso, né? Qual a range do botão fletando pré-flop? Acho que é um range bem standard também. Eu acho que nessa hora a galera tem medo, como eu disse. Tem umas mãos que jogam bem, tipo Dama Vala, Valete 10, Rei Valete, umas mãos assim. É bem complicado, acho bem difícil a gente estar sendo dominado aí por um flush maior, né, galera? Sejamos coerentes, né? Eu prefiro aí dar check para ver se de repente no river, de repente o primeiro raiser lá decide blefar, ou se o botão agora mesmo decide blefar, né? Eu tento dar check e call, tá, galera?
Eu prefiro dar check call. Eu acho que esse... E se eu decidir apostar, eu faço mais, tá, Malu? Porque você acredita que vai extrair do quê? De repente, sei lá, um dama valete, um valete... Um dama 10 com 10 de ouro, com valete de ouro, alguma mão desse tipo. Eu acho que você tem que fazer mais aí, pelo menos uns 120 por aí, tá? Os dois deram call. A Malu, eu tendo a apostar. Como você jogou no turn aí, eu faço uns 190 pelo menos. E se eles chovam, eu vou dar call. Eu não vou foldar, não. Porque eu acredito que tem aí... tem rei dama também, né? Pode ter aqui no botão. É legal, o Fred. Acho que por aí mesmo, uns 200. Eu gosto do bet dela no turn, Edu tá falando. Ela vai ganhar call de muito mais draw. Mais 60 foi muito pouco. Sim, então, eu acho que se ela decidir apostar no turn, Edu tem que fazer um pouco maior, né? 130, por aí, 120. Pra distrair, de repente, de um par que abriu flush draw no turn, alguma coisa desse tipo. Flush mesmo, maior dificilmente vai ter, tá? Ainda mais uma mesa 6 max. Eu faria aí por volta de 200, Malu. E se um dos dois chovasse, eu tenderia a pagar, tá? A Malu preferiu dar check. Botão betou, 290, né? 287,500. Fold aí, pagamos, né? GL. Então, acho que ele aposta aí com mão pior que a nossa, 2 pares. Com uns rei, que ele acertou no turn, de repente, porque o bet no flop foi bem pequeno, né? Lembrando. Nice call. Trinca. Então, Oswald, eu falei que de repente dá para dar check no turn, porque o que acontece? Como a gente falou, né? A gente tem mais um jogador para falar, sabe? O cara que deu raise pré-flop, né? Que é o hijack, ele já demonstrou bastante fraqueza, né? Com aquele bet no flop. E no turn ele deu check. Então dele a gente não tem muito mais o que esperar, né? Provavelmente ele não vai continuar apostando. Se ele apostar, ele vai apostar muito pouco, como ele já fez. Então a gente tem que focar em tentar extrair de quem? Do botão. A gente checando no turn, dá a chance do botão fazer alguma graça. De repente ele apostar, como você mesmo falou, tem muito draw que dá para extrair. Lembrando que a gente vai extrair de quem? Do botão, como eu falei, porque o outro lá que apostou, ele tá bem fraco, né, o range dele. Ele pode sim continuar apostando com o draw ou não, isso depende do perfil. Mas eu acredito que se ele tem aí top pair, se ele acertou a dama no flop, por exemplo, né, nesse caso, ele vai apostar. Ó, por exemplo, ele tinha trinca também. A gente não comentou sobre as trincas, mas tem trinca no range também. Ele vai continuar apostando. Eu acho que dá ou não para apostar, dependendo do que você acredita que ele tenha. Na minha opinião, não é ruim você apostar porque eu falei, pelo que eu falei, porque agora, no turn, no turn, o nosso foco é tentar extrair ficha do botão, porque o hijack já demonstrou muita fraqueza. Então, a gente dando a chance do botão blefar ou apostar por valor, acreditar que ele tenha valor, não é ruim, não. Não acho que seja tão ruim assim, não. Eu acho que as duas opções estão ok, dependendo do que você acredita do perfil do cara, saca? Mas, se você decidir apostar, tem que fazer mais de 60. A Malu tá falando, eu nunca penso que o vilão tem trinca. Então, galera, é difícil trincar, mas pode ter, né? É o que a gente falou, a gente tem que fazer o range e colocar todas as possíveis mãos que ele possa ter, tá? O Edu tá falando, se bate a quarta carta de ouros, você tem que cogitar o check fold? Sim, eu acho que a gente vai analisar o size e como ele jogou, né? A mão. Vamos lá, pensar nas duas formas. A primeira era dando check flop, né?
Eu acho que, ô Edu, eu acho que vai depender do size, por isso o size turn deveria ser maior. Sim, é o que eu falei. Se a gente vai decidir apostar no turn, a gente tem que fazer um size maior. Com certeza, né? E na minha opinião foi bem estranha a jogada dele, né? No flop, né? Ele poderia ter extraído muita ficha. Tá vendo, ó? Vou voltar um pouquinho mais, tá? Vou voltar no flop. Malu, olha como é difícil jogar essa mão. Se sou eu que tenho 4-4 lá e decido pagar por 7 value, né? Decido pagar pré-flop pra trincar, você não vai ver esse flush seu mais nunca, porque no flop eu vou dar raise. Ele vai fazer lá 60, você vai dar call? Meu, eu não vou dar só call, vou dar raise. Aí você vai fazer o que com o seu 9-8 de ouros, com o seu flush draw? Você vai ter que foldar, né? Tá vendo como é complicado, gente, jogar esse tipo de mão nessa fase do torneio? A gente se envolve em spots desnecessários, a gente muitas vezes vai perder muitas fichas de bobeira, saca? Então, nessa fase do torneio, quem não assistiu a aula, dá uma olhada lá, o que eu sugiro, né? Minha forma de ver o jogo, na minha opinião, de como jogar cada fase do torneio, tá? E o range para cada fase do torneio, que é muito importante. É isso aí, Malu. Eu acho que, na minha opinião, tribeta um spot desse ou foda, acho que é menos complicado, né? Você não vai se envolver em alguns spots que são difíceis. O Birson Miller tá falando, importante fazer nota que o vilão joga 7 passivo em bordo conectado para a sequência, mas com flush draw, pois essa info será útil no futuro. Parabéns, Birson Miller, isso é muito importante, gente, eu comentei isso com vocês, mas, de novo, façam notes, pelo amor de Deus, não só a cor, mas escrevam. Meu, menos de 1 minuto, segundos, vocês conseguem escrever isso. Escreve só os básicos, sabe? No botão, blind tal, tanto de stack. E coloca isso aí, por exemplo. Jogou passivo em bordo conectado no pot multi-way, que é com mais de 2 jogadores. Certo? Bom, é isso, tá, galera? Eu separei bastante mão, mas no fim não dá pra gente comentar muitas. Eu acho que esse tipo de aula é muito importante pra gente conversar mesmo, sabe? Eu acho muito legal que vocês discordem de mim, até pra eu ver o jogo de outra forma também, meu. É o que eu falei, a forma com que eu jogo, o que eu desenvolvo, não significa que seja a adequada ou a correta, né? É a minha forma de desenvolver. Então é muito bom ter esse tempo aqui pra conversar com vocês e ver como vocês pensam, tá? Desculpa ter estendido bastante a aula, mas foi legal, a gente discutiu poucas mãos, mas acho que foi bem proveitoso. Eu tô pensando em, de repente, fazer uma aula dessa por mês, assim, a gente discute as mãos de vocês. Pô, galera, por favor, postem lá no fórum, que daí eu pego mãos de lá pra gente discutir, tá? A live session eu vou fazer todo mês, que eu acho legal também a gente desenvolver o raciocínio juntos. E eu vou fazer uma aula dessa porque eu gostei bastante hoje, inclusive pra mim foi muito proveitoso. Vocês passaram várias ideias, assim, várias colocações e dúvidas que eu não tinha pensado. É muito legal isso, galera. Obrigada mesmo, tá? Obrigada a quem mandou as mãos. Desculpa se alguém mandou e não deu tempo de comentar. No mês que vem a gente continua, tá? Muito obrigada e até semana que vem, né, galera? Semana que vem, deixa eu só confirmar. Eu acho que é sobre torneios turbos. Lembrando que amanhã tem aula do tempo livre, tá, galera? Quem tiver afim, tá? Tiver alguma pergunta, alguma dica sobre o home game, inclusive, que eu falei, entre em contato comigo lá pelas minhas redes sociais, são todas xixinha.x, tá? Essa aula, para quem quiser rever, na quinta-feira vai estar disponível no Facebook e no YouTube. Semana que vem, terça-feira, a gente vai falar sobre estratégias de torneio turbo, que é bem legal. Brigadão pela presença de vocês. Desculpa aí por ter estendido um pouco mais, tá, galera? Obrigada mesmo e até semana que vem, tá bom? Beijo!